Com a gente. Obrigado por estar com a gente aqui. Muito obrigada. Prazerzão estar aqui. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Mariana Magri. Nas redes sociais vocês me encontram por Mariana Magri ou Mari Magri. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Customer Success e um pouquinho sobre a jornada do cliente, sobre a importância de manter o seu cliente engajado. E tem muita coisa boa para acontecer, então fica aí, vamos conversando um pouquinho. Para começar, é importante que a gente entenda, né, o que é o Customer Success, né, o sucesso do cliente, o nosso termo brasileiro. Né? O Customer Success, eu trouxe aqui 4 lugares distintos, onde eles retratam o conceito, e de forma bem clara e bem tranquila, bem fácil. Basicamente, o profissional de CS ele é responsável por garantir a satisfação do cliente com o que foi vendido para ele. Né? Então, aqui a gente está falando de garantir o sucesso do cliente, de prestar atenção nas necessidades do cliente, de atender o que foi estabelecido como objetivo central para o seu cliente, e seguir e acompanhar e garantir o sucesso ao longo da jornada dele. Aqui tem uma frase do Lincoln Murphy, que para os brasileiros ele é considerado o papa do CS, do sucesso do cliente, e ele resume tudo que uma empresa, uma grande empresa, ou um negócio que está evoluindo para ser um grande negócio, no que ele foca, no que ele precisa focar quando a gente tem uma ideia, quando a gente tem um negócio. E muitos focam em adoção, retenção, expansão e até mesmo advocacia da marca. Mas, na verdade, se você focar no que é o resultado para o seu cliente, se você concentrar no objetivo desejado do seu cliente, você consegue obter todas essas variáveis que já são citadas e tão desejadas por todo o negócio. Ok, mas o que é sucesso para o seu cliente? Muitas vezes, né, focamos no que é sucesso para o cliente baseado no que é sucesso para nós. Então, a gente tem aquele senso de achar que o cliente ele vai querer exatamente o que você imagina que é o ideal para ele. E muitas vezes, o meio do qual ele está inserido, as variáveis do negócio dele, fazem toda a diferença nessa determinação. E se você impõe, ou se você traça a jornada do seu cliente baseado no que você acredita que seja o ideal para ele, você estará cometendo aí um erro gravíssimo. É importante que você escute o seu cliente, que você entenda qual que é o objetivo dele. Pode ser, por exemplo, reter, vender mais, comunicar melhor. As variáveis são múltiplas, né? Dentro de um mesmo sistema, dentro de uma mesma ferramenta, dentro de uma mesma plataforma, podemos entregar sucesso de maneiras diferentes. E para a gente poder garantir que isso seja feito de forma adequada, é necessário que você pergunte para o seu cliente o que é que ele quer, o que é sucesso para ele, né? Aqui nós temos 2 cenários, um case de uma agência de viagens, que vendeu 2 pacotes diferentes, e como ela é especializada em viagens para a Disney, todos os pacotes que entraram, eles imaginavam que o objetivo seria o mesmo, viajar com a família para conhecer o Mickey Mouse. Mas não é bem assim. Se a gente gastar uns minutinhos para ouvir o cliente, o objetivo dele com aquela viagem ou com aquele produto específico, pode fazer totalmente a diferença. E aqui nós temos 2 cenários distintos, né? No primeiro cenário, vamos ter um problema, porque vai ter um problema com a hospedagem, porque, afinal de contas, o objetivo desse cliente do cenário 1 é realizar uma reunião de negócios. E ele foi direcionado para um hotel dentro do parque. Então, o cenário, o ambiente, a comunicação estabelecida dentro desse hotel, ele não foi adequado para a finalidade que foi escolhida por aquele cliente do cenário 1. Já o cliente do cenário 2, ele foi com a família e ele, de fato, foi se divertir com o Mickey Mouse, com todas as crianças, com a família, com a sogra, com todo mundo. E dentro dessa experiência, dessa perspectiva, né, ele teve sucesso. Então, ele adquiriu exatamente o que ele queria no primeiro momento. Quando ele disse, no início, o que ele queria, quando ele estabeleceu qual seria o sucesso dele, o que seria ideal para o que ele estava buscando. Se agirmos no impulso ou generalizando a experiência, vocês percebem que a experiência ela é a mesma. O produto ele é o mesmo.
mas a forma com que o sucesso foi entregue, tanto no cenário 1 quanto no 2, foi diferente. Houve divergência. Por quê? Houve falha no hotel? Não. Houve alguma falha no processo de atendimento no hotel? Não. O problema não está no produto e nem na experiência que foi entregue, foi no sucesso. Foi no que a gente não prestou atenção e não nos dedicamos em ouvir. Se tivéssemos ouvido o cliente do cenário 1 e entendido qual que era o objetivo dele com essa viagem, saberíamos atendê-lo de uma maneira mais assertiva e facilmente ele voltaria para fazer novos negócios. Se a gente não se concentra no objetivo final, no que ele quer com essa viagem, nós podemos perder futuros negócios. O pacote foi vendido, mas ele vai voltar? Eu acho que não. Então, aqui eu trago uma provocação, né? Você, de fato, já ouviu o seu cliente? Você já entendeu o que ele quer com o seu produto, com a sua ferramenta, com o seu software, com o seu hardware? Você já gastou minutos entendendo por que ele usa, qual que é o objetivo final dele? Quando a gente faz uma primeira comunicação com o cliente logo no início da jornada dele, e a gente pergunta o que é a dor dele, ou o que é a ferramenta para ele vai te dizer, ele vai te contar o objetivo dele. E se você fugir ao longo dessa jornada daquele objetivo que foi estabelecido lá no início, nós podemos prejudicar a experiência desse cliente. Então, entenda, primeiramente, o que é sucesso para o seu cliente. Então, aqui nós temos, eu falei de 3 tópicos, né? O que a gente tem, né, até agora? A gente tem o início da jornada, que é quando a gente vai ouvir esse cliente, vai entender o que é sucesso para ele, aonde ele quer chegar, quais são os objetivos centrais dele, como ele quer chegar, isso também é uma variável, e colocar todos os clientes da sua base, da sua carteira, dentro de um mesmo saco, dentro de um mesmo local, dentro de um mesmo cenário, é sacrificar o seu negócio. Então, primeiro passo, entenda quem é o seu cliente, aonde ele quer chegar e como ele quer chegar. Através da sua ferramenta, nós também temos variáveis, diversas formas de utilização. Então, se uma vez você utilizar um software que tem uma função central, chegar em um determinado caminho e, ao longo disso, seu cliente descobrir outras maneiras de utilizar o seu software, é importante que você entenda o porquê, o motivo, para você otimizar essa jornada e saber auxiliá-lo ao longo do processo. E tudo isso começa no início, quando a gente alinha e deixa bem claro aonde ele quer chegar e como que nós vamos fazer isso. Esse alinhamento ele tem que estar bastante comunicando ali, bastante alinhado, né, com o processo comercial. Então, quando o cliente ele fez uma aquisição de um produto que é seu e fugiu totalmente do que é sucesso para ele, nós vamos ter uma ruptura nessa comunicação. Então, nesse início, tanto no processo comercial, quanto no primeiro momento do pós-venda, é necessário que você entenda aonde ele quer chegar e qual que é o objetivo central dele. E que isso esteja bem alinhado, as expectativas precisam estar alinhadas. Afinal de contas, o que é combinado não sai caro, né? Depois nós vamos falar da experiência, né? A gente mencionou aqui tantas vezes a palavra experiência, e a experiência ela te acompanha ao longo da jornada. Então, a experiência ela não começa somente quando o cliente começa a utilizar a sua solução. A experiência ela está em tudo, desde o primeiro momento, enquanto lead, até, inclusive, no momento pós-utilização da sua ferramenta. Quando o tão temido cancelamento, né, no mundo da tecnologia a gente chama de churn, quando ele chega, né, a experiência ela perdura, ela continua, e é para ela que a gente tem que olhar durante toda a jornada. Sucesso. O sucesso, novamente, reforçando, não é o sucesso que você pensou que seria o do seu cliente quando você elaborou essa solução, quando você passou o seu pitch. Na verdade, o sucesso é o que aquele cliente ele falou para você que ele quer. E é através desse objetivo que nós vamos seguir durante a jornada. Muitas vezes, quando a gente conversa sobre jornada do cliente, sobre entregar o sucesso do cliente, aparece, na verdade, uma estrutura semelhante a essa daqui. Então, o início, quando você faz o alinhamento, quando você combina, quando você estabelece esse contrato, a experiência que é entregue ao longo da jornada
e o sucesso, que é o retorno de tudo isso que foi construído ao longo desse processo junto ao cliente. Porém, muitas vezes, o cenário pode ser entendido desta maneira. A jornada ela é um meio, mas o sucesso ele vai ser entregue ao longo dessa jornada também, e não somente no objetivo final. A gente vai trabalhar com etapas, com uma jornada onde nós vamos esclarecer e entregar sucesso ao longo da jornada dele. Então, qual que é o sucesso dele? É vender 1 milhão no final do ano? Ok, vamos estabelecer aqui como que nós vamos vender esse 1 milhão. Quais são as etapas que nós vamos seguir para chegar nesse 1 milhão? Vamos seguir o nosso planejamento e o que foi combinado lá no início, para a gente poder seguir e acompanhar e dando o retorno necessário para gerar valor na comunicação com o seu cliente. Mais de 60% das empresas estão preocupadas com a experiência do cliente. É necessário que a gente fale disso aqui, porque apesar do sucesso do cliente, do Customer Success, ser um termo ou um conceito que é dito aí desde 1996, né? Não somente pela palavra, mas o conceito dele tem sido trabalhado ao longo de todos esses anos. Ainda, quando a gente fala de experiência do cliente, muitas vezes isso não é entendido da forma adequada, né? A experiência do cliente ela é importante, sim. E é muito bom que a gente esteja, nesse momento, olhando para ela e prestando atenção nela. Então, ainda é um termo novo, apesar de terem aí algumas décadas que a gente comenta sobre isso. Olhar para a experiência é o segredo para o seu negócio prosperar. Não adianta, por exemplo, você entregar uma ferramenta maravilhosa, sendo que ao longo do trajeto da jornada, né, quando a gente fala de SaaS, do Software as Service, não adianta você ter uma ferramenta incrível, uma equipe de desenvolvimento de última, mas é importante que você também consiga entregar para ele a experiência adequada. Então, você tem uma ferramenta multifuncional, omnichannel, maravilhosa, mas que no final das contas você não entrega um bom relacionamento, você não tem um atendimento legal, você não possui uma equipe de suporte atenta às necessidades do seu cliente, você não possui uma equipe de pós-venda que queira, de fato, garantir o objetivo final do seu cliente. Então, isso com certeza não vai validar o produto que você tem. O cliente pode sair. É comum até a gente ouvir dentro das conversas de CS as pessoas falarem: cliente feliz cancela sorrindo. Ele pode ser muito feliz com a sua ferramenta, ele pode ser muito feliz com o seu atendimento, mas a experiência, ele é feliz? Ele está tendo o melhor momento que ele, durante a jornada dele, com o produto dele, com o serviço dele, com a sua ferramenta ou não? Retorno ao objetivo principal. Isso daqui é uma dica maravilhosa para quem quer engajar o cliente, para quem quer gerar valor ao longo da jornada e para quem quer também reverter um cancelamento. Sempre que você puder retomar ao objetivo central do seu cliente, faça. Sempre que você precisar reforçar o valor da sua ferramenta, da sua solução para o seu cliente, faça. Entender qual que é o objetivo principal dele e trazer isso ao longo dos seus alinhamentos, da sua conversa com o seu cliente, vai ajudar a entender que você está por dentro do negócio dele, das necessidades dele e que você está focando e trabalhando para isso. Então, sempre que puder, remeta ao objetivo principal. Eu sei que o seu objetivo principal com essa solução é vender 1 milhão. E até agora nós já vendemos 300 mil. E nós vamos seguir assim nos próximos passos, está dentro do objetivo, está dentro do combinado, está dentro do que foi traçado inicialmente, e assim nós vamos continuar, rumo ao seu sucesso. Aqui nós vamos gerando, né, acompanhando o cliente, tendo essa proximidade com ele, tendo essa troca legal com ele, entendendo o objetivo central dele, e mais do que isso, né, trabalhando para gerar esse sucesso, nós vamos acabar conquistando isso aqui, uma lealdade. E a lealdade, segundo Lincoln Murphy, ela pode ser vista de duas maneiras diferentes, né? A gente pode ter a lealdade, que a gente chama de intelectual, e a lealdade emocional. A distinção entre elas, o próprio nome já disse, mas é bom eu reforçar, a lealdade intelectual está vinculada àquela necessidade, né?
Então, eu vou comprar um software de vendas porque eu preciso saber como que estão sendo feitas as vendas dentro do meu sistema. Então, ok, é uma questão de precisão. Quando a gente fala de uma lealdade emocional, nós estamos falando de um sentimento. Então, é aquele pessoal que muitas vezes eles compram um determinado produto e você pergunta, por quê? E ele fala, não sei, me fez tão bem. Então, ele está vinculado a essa lealdade emocional. É o pessoal que compra, por exemplo, um iPhone. Muitas vezes, quando seu amigo fala assim, não, Samsung é muito melhor. Larga esse negócio de iPhone. Aí você fala, eu sempre amei iPhone. Eu vou continuar comprando tudo da Apple, tudo que ele lançar. Se lançar qualquer coisa da Apple, eu estou comprando. A gente está falando de uma lealdade emocional. Muitas vezes ele não sabe nem quais são as especificações técnicas daquele produto que ele acabou de adquirir. Mas é a Apple, né? Funciona diferente. A gente tem aquele vínculo emocional, aquele quentinho no coração. É diferente de, por exemplo, eu preciso de um computador. Então, a forma da gente entender essa lealdade, ela é importante também. E muitos negócios eles estão atrás disso aqui, ó, lealdade emocional, que vai além das especificações técnicas, vai além de quantos gigas tem um equipamento que você vai utilizar, que vai além de qualquer questão que seja meramente produto. Aqui a gente está falando de sentimento. E isso aqui a gente só conquista estando próximo do seu cliente, entendendo as necessidades dele e lutando por ele. E mostrando que você está ali, que você vai apoiá-lo e que tudo o que você vai fazer ao longo da jornada é para garantir o sucesso do negócio dele. Essa aqui é uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu acho que diz muito sobre o sucesso do cliente e diz muito sobre negócios de modo geral, né? Caro é aquilo que não vale. Eu acho que com certeza todo mundo que trabalha dentro de qualquer segmento, dentro de qualquer empresa, já ouviu em algum momento alguém falar, não, está caro. Por que está caro? Você questiona se está caro, se é algo que você quer demais e que você entende o valor? Normalmente não. Quando a gente questiona o valor é porque a gente não enxerga, de fato, o que aquele produto ou o que aquela solução vai fazer por você. Então, você não entende o quanto ele vale. Ele é caro para você. Ele não é caro se você entende que ele é necessário, que ele vai ser útil e que ele vai ser um salvador de vidas para o seu sistema, para a sua empresa, para o seu negócio. Então, sempre que você enxergar, sempre que você tiver um cliente naquela dependência, pedindo desconto e falando, não, está tudo muito caro. Muitas vezes, dentro desse cenário, a gente pode ter questões financeiras envolvidas. Negócios que estão passando por momentos complicados, negócios que estão passando por situações perturbadoras dentro do segmento. E é por isso que saber quem é o seu cliente e o objetivo dele vai te ajudar, inclusive, a negociar. Agora, muitas vezes, esse caro, ele está ligado a não enxergar o valor que a sua solução pode trazer para o dia a dia dele. E isso aqui é um ponto de atenção. Uma dica preciosa é você investir em atualizações trimestrais com relatórios e demonstrativos. Então, se o meu objetivo é chegar no 1 milhão e a gente já entregou os 300 mil que foi combinado no primeiro trimestre, é importante que você faça ou uma reunião ou um informativo. É importante que você esteja alinhado com a principal ferramenta de comunicação do seu cliente. Você entra em contato com ele e fala, já conseguimos 300 mil. Dar esse reporte, dar esse acompanhamento, gera a sensação de lealdade, de proximidade, de confiança, de entrega. E ele não vai se sentir mais um dentro da sua base, dentro da sua carteira de clientes. Ter esse retorno trimestral é importante para a gente garantir que ele está entendendo que você está fazendo o seu papel, que o seu sistema está fazendo o papel dele. Essa frase é uma frase bíblica e eu particularmente gosto muito dela. Ela tem um contexto bíblico, né? É uma conversa, mas quando a gente fala de ser tu uma bênção, eu acho muito importante. Mas, poxa, você está trazendo uma frase bíblica para o mundo dos negócios? Estou. Quando eu falo de ser uma bênção, eu estou falando de fazer a diferença dentro da vida de cada um e dentro de um negócio.
Se você entender o processo do seu cliente e entregar, e querer se envolver de forma completa e querer ser uma bênção na vida dele, né, de ser aquele diferencial dentro da jornada dele, com certeza você vai garantir não só o sucesso do seu cliente, mas o seu sucesso também. Muitas vezes, quando eu vou conversar com algum time ou com alguma empresa, eles falam, ah, não, mas o cliente chega bravo aqui, mas a culpa não é minha. O cliente não quer saber de quem é a culpa dentro da organização. Ele entende que é uma culpa de toda a empresa. E o que nós devemos fazer é ser uma bênção, aonde quer que a gente esteja. Pegou o telefone, ah, não, mas não sou eu não cuido de questões técnicas, ah, vou largar isso. Aonde quer que você esteja na jornada do seu cliente, faça o seu melhor, entregue o seu melhor, seja uma bênção dentro daquele negócio. Hoje, os empreendedores brasileiros eles estão precisando de apoio, eles estão precisando de ajuda, eles estão precisando de olhares e atenção para dizer e colaborar com a jornada dele e sendo de fato uma bênção dentro do negócio dele, vai fazer toda a diferença. E dificilmente você não vai conseguir essa tal lealdade emocional que eu tinha comentado aqui. Pessoal, é isso. Muito obrigada. Esse QR Code vai levar vocês para o meu LinkedIn. Qualquer coisa, me chamem por lá, me chamem no Instagram. No Instagram tá Mari Magri. Qualquer coisa que vocês precisarem, me coloco totalmente à disposição de vocês. E tenham todos uma ótima tarde. Obrigada.